É com imensa alegria que nós estamos dando hoje início à Semana de Oração do Cajube. O Cajube é um clube que agrega pastores e obreiros jubilados que moram aqui na região do UNASP. E temos como nossa programação anual uma semana de oração. Este ano, em virtude da situação em que estamos vivendo e não podemos nos reunir presencialmente, nós vamos ter a nossa semana de oração através dos canais de comunicação da Igreja do UNASP e do UNASP, o YouTube e o Facebook. Nós estamos felizes por isso, por termos essa oportunidade, e somos gratos a Deus por nos permitir transmitir aos nossos colegas do clube e também outras centenas e milhares de pessoas que certamente estarão acompanhando esta semana e as suas mensagens espirituais e os momentos que serão dedicados também à oração. Agradeço a Deus por isso. Agradeço ao UNASP, à Igreja do UNASP, ao pastor Elias Bren, ao pastor Hernani e à equipe de comunicação que tem nos permitido realizar esta semana. Ao pastor Oder, que é o nosso conselheiro e orientador espiritual, por ter programado esta semana e criado as condições necessárias para que nós pudéssemos estar aqui fazendo esta semana. Esperamos que seja uma bênção para os sócios do Cajube e também por todas as outras pessoas que estarão acessando e assistindo a essas mensagens. Quero agradecer ao pastor Josué de Castro, meu querido amigo, é um privilégio tê-lo aqui conosco, e estava aqui falando com ele, sendo bem-vindo ao grupo de jubilados da Associação Paulista Central, e também, quem sabe, depois que nós voltarmos às nossas atividades presenciais, participando conosco lá no nosso clube. O pastor Josué nasceu na cidade de São Paulo e tem desenvolvido as suas atividades ministeriais por mais de 36 anos. 38, mais de 36, né, pastor? Isso. Mais de 36 anos, 38 anos, e jubilando agora recentemente, mas certamente continuará com as suas atividades ministeriais. Ele graduou-se em teologia em São Paulo em 1982, em jornalismo em 1994 e seu mestrado de teologia em 2004. Em 1983 foi pastor de escola, que é um bom começo, evidentemente. Pastor Roder que fez o chamado para mim na Paulista Leste. Então, pastor, parabéns. Teve uma boa visão de convidar o pastor Josué. Depois ele cantou no quarteto Arautos do Rei, foi segundo tenor do quarteto, no grupo de 84 a 95. Atuou depois como gerente da rede Novo Tempo, da Rádio do Sistema Adventista de Comunicação. 1998 a 2005 foi pastor distrital. E, ultimamente, ele esteve nas atividades do Departamento de Mordomia Cristã, Saúde e Família, na Associação Paulista Leste e agora, mais recentemente, aqui na Associação Paulista Central. É um privilégio para nós termos o pastor Josué. Aliás, e ele canta também no Quarteto Ministry, que é o meu quarteto preferido. Eu tenho a liberdade de dizer isso aqui publicamente, a minha apreciação que eu tenho pelo Quarteto Ministry. E a amizade que temos aqui com o pastor Josué. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite e o desafio de estar conosco durante esta semana especial. Meus queridos amigos do Cajube e demais que estão nos assistindo, é uma alegria imensa podermos ter a nossa meia semana de oração 2020. E uma alegria de ter o pastor Josué de Castro para dar essa abertura. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, nosso Criador, nosso Deus, mantenedor e nosso Salvador, graças por este ano que está findando, no meio de tanto perigo de morte com esta pandemia mundial, nós agradecemos porque na tua providência aqui estamos, o Senhor tem protegido a nós e o nosso grupo do Cajube.
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta semana, queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor e, ao mesmo tempo, entregar novamente a nossa vida em tuas mãos. Abençoa essa semana aos pregadores e a cada um daqueles que vão assistir a esses sermões. Que a tua bênção esteja com o pastor Josué, o pastor Dermival, o pastor José Humberto Moura, que estarão pregando durante essa semana. Fica conosco, abençoa-nos com as bênçãos dos céus. Pedimos perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado e feliz por ser convidado para fazer parte agora desse grupo nível A, né, dos jubilados da Associação Paulista Central, e me unir a esses heróis, né, que durante anos labutaram junto com o Senhor, no poder do Senhor, não é? E agora vamos passar juntos essa nova fase. Eu quero agradecer, pastor Bahia, o fato de o senhor ter me apresentado e me dado as boas-vindas. Sinto-me muito feliz e confortável perto de amigos como vocês. E ao pastor Oder era o departamental de educação da Paulista Leste, e ele fez o chamado através da associação para irmos lá como pastor de escola. E eu quero agradecer, pastor Oder, não é, essa oportunidade que a igreja me deu, não é? Isso fez toda a diferença e eu louvo o nome do Senhor. Pastor da escola de Santo André, acertei? Jardim Utinga. Jardim Utinga, lá pertinho, né? Isso mesmo. Jardim Utinga. E ali nós começamos o nosso ministério e demos o pontapé inicial e o Senhor nos segurou pela mão e nos conduziu durante todos esses anos. Portanto, muito obrigado pelo apoio, pelas orações, pelo carinho, pela influência de vocês na nossa vida. Muito obrigado. A nossa semana tem como título Com Deus na Tempestade. E nós vamos estar falando hoje, nesse momento, sobre esse tema, mas não em relação a uma tempestade real. Nós vamos estar falando de uma tempestade que acontece muitas vezes no coração. Uma tempestade emocional, vindo, quem sabe, por algum desânimo, por alguma decepção. E como é que Jesus ele trata conosco neste momento da tempestade? E eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia em São Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. São Lucas, capítulo 24, verso 13. O relato que nós vamos ler, ele acontece no entardecer do dia da ressurreição do Senhor Jesus, quando ele vai ao encontro de 2 dos seus discípulos, não faziam parte dos 12, mas eram discípulos de Jesus, e que estavam voltando para Emaús, que fica mais ou menos a uns 10, 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. E nós lemos o seguinte, no verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, como dissemos, 10 a 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quando a Bíblia apresenta, diz assim, 2 deles, ela está se referindo não aos 12 discípulos, mas àqueles que compunham os 70 e depois os 120. E, na verdade, eles eram como discípulos meio desconhecidos, não tinham preeminência, e a gente vai saber apenas o nome de um deles no final, não é? Quando é relatado assim como de passagem, não é? E a gente fica pensando, o que é que Jesus foi fazer ao encontro desses 2 desconhecidos,
não é? Não exerciam nenhuma função de destaque, não eram líderes, mas eram simples discípulos anônimos, né? Então, diz aqui que eles estavam indo para Emaús. No verso 14 diz, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Você sabe, e eu também sei, que a boca fala do que está cheio o coração. E deixa eu perguntar para você, o que é que você tem conversado ultimamente? Você tem falado muito sobre pandemia, você tem falado muito sobre política, você tem falado sobre futebol, sobre economia, sobre o que você tem falado? Lembre-se, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração deles estava cheio daquilo que eles haviam acompanhado durante aquele fim de semana. E diz aqui no verso 15, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eu acho tão interessante, quando eu olho essa passagem, que Jesus vem e se aproxima deles, assim, de uma forma muito comum. Nós temos um texto que diz que Jesus ele se misturava com as pessoas. Jesus era um deles. E Jesus tinha uma facilidade tão grande de se misturar, de falar com eles, de andar com eles, de participar das conversas. Jesus era uma pessoa muito, muito, muito agradável, muito simpática. Jesus era extraordinário. Você já viu que tem gente que quando entra na conversa estraga a conversa? Mas com Jesus era justamente o contrário. Quando Jesus chegava, ele trazia sentido para a conversa, porque ele era uma pessoa extremamente simpática e agradável. Olha só que coisa linda sobre Jesus. E se você permitir, eu quero ler com você, para você, o que o pastor John Piper, ele falou num dos seus livros, quando ele diz assim, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. E é o seguinte, pense na pessoa mais bondosa, na pessoa mais amável, na pessoa mais sábia, na pessoa mais paciente, na pessoa mais inteligente, na pessoa mais forte, na pessoa mais terna, na pessoa mais feliz, na pessoa mais pacífica, na pessoa mais otimista, na pessoa mais humilde, na pessoa mais corajosa, na pessoa mais talentosa, na pessoa mais criativa, na pessoa mais generosa, na pessoa mais amorosa. Combine tudo isso em uma pessoa. Aumente esses traços até que alcancem a suprema beleza e multiplique tudo isso pelo infinito. E você vai ter uma pista de quem Jesus é. Não é maravilhoso quando nós paramos para pensar que o próprio Jesus, o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, aquele que havia ressuscitado, ele vem ao encontro desses dois discípulos anônimos, sem nenhuma importância aos olhos humanos, e ele vem ao encontro deles, e ele se mistura com eles, e ele conversa com eles, e ele compartilha dos sentimentos que estavam com eles, e aí veja como se desenrola essa presença de Jesus na vida dele. Diz assim, os seus olhos, porém, falando dos discípulos, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Coisa linda a gente vê, não é? Jesus preocupado com aquilo que preocupava os discípulos. E diz aqui, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles passaram a explicar. Deixa eu parar mais um pouquinho aqui, né? Que coisa muito interessante. Como Jesus ele tem paciência para nos ouvir contar tudo aquilo que ele sabe. Não é bonito isso?
Mas isso tudo mostra o interesse que Jesus tem por nós, pelas nossas coisas, por aquilo que nos entristece, por aquilo que nos preocupa. Esse Jesus tão grande, tão infinito, ele se importa conosco e somos tão pequenos, tão finitos e tão pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o verso 21. Ora, nós esperávamos, olha aqui, eles estavam agora sem esperança, eles tinham uma esperança do Messias, que fosse o libertador, o conquistador, e o Messias veio de outra maneira e acabou morrendo. Ele diz assim, nós esperávamos, quer dizer, eles estavam sem esperança nesse momento, e era essa tempestade do coração da vida deles, e Jesus vem justamente ao encontro deles, para ajudá-los a resolverem essa tempestade. E diz aqui, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E quando a gente vai para o comentário inspirado, a gente vê Ellen White descrevendo, diz que eles choravam. A tristeza deles era tão grande, essa tempestade fazia com que eles se debulhassem em lágrimas. E diz aqui no verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. O que a gente poderia até acrescentar alguma coisa a mais aqui no que a Bíblia diz assim, e eles não acreditavam. Aqueles dois não acreditaram na história de que Jesus havia ressuscitado. Não acreditavam na história. Por que eles estavam decepcionados? Por que eles estavam chorando? Por que estava acontecendo essa tempestade dentro do coração deles? É porque eles queriam que Deus realizasse aquilo que eles esperavam e não aquilo que estava prescrito na profecia. E olha então como Jesus ele trata com um ser humano, né, tão frágil que às vezes provoca a sua própria tempestade dentro do coração. Olha como Jesus trata essas pessoas. Veja no verso 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Jesus estava dizendo assim, escuta, mas por que vocês demoram tanto para acreditar tudo o que os profetas disseram? Quem sabe Jesus pudesse estar dizendo com essas palavras, dizendo assim, vocês não precisariam estar passando por essa tempestade se vocês acreditassem em tudo o que os profetas ensinaram para vocês. Por que vocês demoram tanto para aprender? E sabe, meu querido, às vezes eu fico pensando em mim e em tantas outras pessoas cujo eco das palavras de Jesus vem através dos tempos e chega até nós. Diz assim, por que vocês demoram tanto para assimilar e praticar e viver a palavra dos profetas? Temos tanta revelação de Deus dos profetas através do jeito que a gente deve comer, do jeito que a gente deve beber, o exercício que a gente deve fazer, o sol que a gente deve tomar, não é? O sono que a gente deve ter, e a gente fica tão relutante, não é? E como resultado disso surgem as tempestades, às vezes físicas, emocionais, dentro do nosso coração. E Jesus estava dizendo assim, se vocês tivessem dado ouvidos à voz dos profetas, vocês não estariam chorando agora. Essa tempestade não estaria acontecendo no coração de vocês. E aí Jesus, ele continua dizendo, ele diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Olhem como Jesus ele trata conosco, nós seres humanos. Que às vezes, como eu disse, nós mesmos processamos as nossas próprias tempestades. E ele não vem, sabe, com um chicote para bater ainda mais na gente e açoitar ainda mais gente. Ele chama a nossa atenção, mas ele com carinho, ele começa a trabalhar para acalmar essa tempestade. E sabe o jeito que ele encontrou para acalmar a tempestade do coração daqueles homens? Era trazer para eles um novo sentido das Escrituras que eles não haviam captado até então. Deixa eu perguntar para você, porventura, você tem permitido que Jesus apresente para você uma nova visão do seu amor, da sua graça através das Escrituras, quando nós as lemos todos os dias? E eu fico pensando, né? Esse estudo bíblico que Jesus começou a dar para eles. Será que Jesus começou lá com Gênesis 3,15, né? Falando da serpente e da semente da mulher? Quem sabe ele falou alguma coisa lá sobre o sacrifício de Isaac, não é, que Abraão levou ao Monte Moriá, e ele diz aqui que ele foi falando a respeito dele em toda a Escritura, em todo o Velho Testamento. Agora fique imaginando, meu querido, a gente receber um estudo bíblico de Jesus. Para pensar um pouquinho. Imagine a profundidade com que ele falava das Escrituras. Como ele abria as janelas do entendimento, com que precisão ele falava das profecias. E enquanto Jesus falava, o olho dele se arregalava, né? O queixo caía e o coração ardia. Não era uma coisa extraordinariamente maravilhosa você ter o privilégio de ter Jesus ensinando para você a Escritura? E aqui no verso 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Fez ele menção de passar adiante. Eu gostaria que você ficasse imaginando agora, aquela estrada de Emaús, ou para Emaús, né? Jerusalém agora ao sul, eles já ao norte aqui, 12 quilômetros. E na minha cabeça sempre eles entram à esquerda, não sei porquê, mas eles sempre entram à esquerda, acho que porque eu sou canhoto. E de repente eles entrando à esquerda e Jesus seguindo em frente. Jesus fez menção como fosse seguir o caminho. E a Bíblia diz aqui, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Qual é a diferença entre convidar e constranger? Convidar é eu dizer assim: pastor Demival, meu amigo, eu quero convidar você para um dia a gente, quem sabe, tomar um lanche lá em casa, aí a gente vai relembrar aquelas histórias bacanas que nós vivemos no Arautos e tal, né? Isso é um convite. Mas o que é constranger? Eu chegar e dizer assim: pastor Demival, meu amigo do coração, eu vou passar aqui na sua casa às 5 horas da tarde e vou levar você e a Maribel lá para casa e nós vamos tomar um lanche. E eu não aceito não como resposta. Isso é constranger. É a pessoa não ter nenhuma liberdade para tomar uma outra decisão, senão aquela que você está propondo. E é exatamente isso que eles fizeram. Eu imagino que eles pegaram no braço de Jesus e disseram assim: olha, não. Já está muito tarde, é perigoso, né? O sol já está declinando e o senhor vai conosco lá para a nossa casa. Jesus: não, eu tenho outro compromisso. Não tem conversa. O senhor vai conosco. E a Bíblia diz, e entrou para ficar com eles. E eu gostaria de dar uma paradinha aqui, para que a gente pensasse um pouquinho sobre o quanto a gente quer Deus na nossa vida. Quanto você quer Deus na sua vida? O quanto? Porque nós somos muito bons de conversa, não é verdade? Te diz: Deus é o primeiro da minha vida, Deus é a coisa mais importante da minha vida. E a pergunta é mesmo? Quanto de tempo que a gente gasta com Deus, convivendo com Deus, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, falando de Deus, o quanto, não é? Isso mostra, não é? E aí no comentário
bíblico inspirado, Desejar Todas as Nações, diz que Jesus não força a presença dele com ninguém. E eu gostaria de pedir a sua permissão para ler um trecho do Desejar Todas as Nações. Diz assim: houvessem os discípulos deixado de insistir no convite e não teriam ficado sabendo que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca força sua companhia junto de ninguém. Interessa-se pelos que dele necessitam. Com prazer penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração. Mas se os homens são demasiado independentes para pensar no hóspede celestial ou pedir-lhe que neles habite, ele passa. E assim sofrem muitos grande perda. Eu sei que você tem tempo, mas eu imagino que você deva administrar bem o seu tempo. E desse tempo que você tem, o quanto é que você gasta para conhecer a Deus? Para se aprofundar em amar a Deus? Para testemunhar de Deus? Para ter experiências com Deus? O quanto? Isso fica para nossa meditação. E agora, eu imagino Cleopas chegando em casa, não é? E ele faz uma coisa que as mulheres adoram que os maridos façam. Mulher, cheguei em casa e trouxe alguém para tomar um lanche. Você gosta disso, não é? Estou falando por antítese, não é verdade? E eu fico imaginando aquela mulher saindo, quem sabe, da cozinha com avental, e eu fico imaginando, né? E vindo ali para cumprimentar aquele estranho, desconhecido, quem sabe desse uma enxugadinha no avental, arrumasse, quem sabe, uma almofada ali do sofá, né? E fosse ao encontro daquele homem desconhecido. E quando ela estende a mão para cumprimentá-lo e diz: olha, o senhor é muito bem-vindo aqui na nossa casa. Aquele estranho, ele abre um sorriso e diz: você não imagina, mas o prazer e a alegria toda minha de estar aqui na sua casa. E ela ficou impressionada. Nossa, mas que simpatia esse homem. Por favor, entre, se assente e eu vou preparar um lanchinho para a gente comer. E eu fico imaginando que, passado não muito tempo, aquela mulher os chama e diz assim: olha, a mesa já está pronta. E ali era uma casa simples, uma casa pobre, e havia uma mesa preparada, quem sabe, com algum arranjo de flor do quintal, não é? E como muitas mulheres gostam de fazer, ela faz tipo um anúncio do que tem ali para comer. E ela diz assim: olha, nós aqui aprendemos que à noite nós não devemos comer comida pesada, arroz, feijão, bife vegetal, tanta coisa, não é? A gente deve tomar um lanchinho, uma torradinha, um pãozinho, uma frutinha, um suquinho. E eu preparei hoje um pão de cevada. O senhor gosta de pão? E aquele homem, mais uma vez, abre um sorriso e diz assim: nossa, eu tenho tudo a ver com o pão. Ele havia dito: eu sou o pão da vida. E a mulher se entusiasma mais e diz assim: olha, eu preparei aqui também um patê de berinjela, o senhor gosta? Ele disse: como que a senhora parece que está adivinhando tudo que eu gosto? Eu não fico imaginando, ou fico imaginando Jesus não torcendo o nariz, dizendo: nossa, berinjela, porque havia sido ele, o criador da berinjela, do tomate, do pepino, de todas as coisas. E ela se entusiasmou e disse: olha, nós temos aqui no nosso quintal, um pé de tâmara, e eu mesma fiz um suco de tâmaras. O senhor gosta? Ele diz: nossa, que combinação perfeita, eu acho que eu vou ficar muito feliz hoje à noite aqui. Eu imagino ela cutucando o marido, dizendo assim: tá vendo? Ele elogia a minha comida. E você, esposinho, maridinho ou maridão, você reconhece os esforços da sua esposa, o trabalho que ela faz para trazer comida para casa, não é? Ele elogia a minha... O elogio faz tão bem, não é? Um elogio sincero, né? Traz ânimo, traz alegria, né? E seria muito bom que nós pudéssemos elogiar sempre, não é? E agradecer aquilo que nós temos recebido. Mas notem, Cleopas pensou assim: bom, já que ele sabe falar da Bíblia tão bem, eu imagino que ele também deva fazer oração. E pergunta para aquele estranho: o senhor poderia pedir a bênção, por favor, para o alimento?
E aí aquele estranho novamente abre um sorriso e diz, pois não, esta é a minha especialidade. E aí Jesus, como de costume, ele levanta suas mãos, mas eles estavam com os olhos fechados. E eu imagino, enquanto Jesus estava orando, alguma coisa os estava incomodando. Alguma coisa estava diferente, eles não sabiam o que era. Eu fico imaginando eles abrindo apenas um olho, não os dois, né? Um olho assim, para ver o que estava acontecendo. E de repente, o Tico e o Teco começaram a conversar, né? E eles viram um jeito daquele homem orar, que era o jeito de Jesus orar, viram as marcas nas mãos e descobriram, esse é Jesus, é Jesus. E quando disseram, é Jesus, Jesus se tornou invisível aos olhos deles. E aí eles começaram a falar assim, mas como é que nós não fomos perceber? O tempo todo Jesus esteve conosco, caminhando conosco, a simpatia de sempre, o cuidado de sempre, o amor de sempre. Como que a gente não conseguia enxergar? É por isso que o nosso coração estava ardendo tanto, é por isso. E eles nem tocam na comida, e eles voltam os 12 quilômetros lá para Jerusalém, porque agora o coração deles não estava mais ardendo, o coração deles estava pegando fogo, e eles queriam compartilhar com os outros discípulos de que Jesus havia estado com eles, na casa deles, e havia acalmado a tempestade do coração deles. Não é uma história linda essa? Mas essa história nos revela quem é Jesus. Esse Jesus maravilhoso, atencioso, que não importa se você foi um presidente da divisão, da união, de uma associação, ou uma grande pessoa importante disso, aquilo, não importa se você é simples ou não, se você mora numa big casa, numa casa pequena, se você tem muito dinheiro ou tem pouco, para Jesus isso não importa nada. O que importa para Jesus é você, porque você é um filho amado dele, você é uma filha amada dele. E Jesus vem ao encontro para acalmar a tempestade, ao seu encontro para acalmar a sua tempestade. Jesus veio ao encontro deles para enxugar-lhes as lágrimas, para trazer-lhes uma nova esperança. E nós vemos que isso é maravilhoso. Eu gostaria de perguntar para você, qual foi a última vez que o seu coração ardeu? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que a presença de Jesus, ela fez você estremecer? E eu quero dizer para você que Jesus está mais perto de você do que você imagina. Jesus está mais perto de você do que você imagina. E eu me lembro quando eu era pastor da igreja de Vila Matilde, nós havíamos planejado uma programação especial com o pastor Feiraben e o Quarteto Ministry ia cantar, e deu um pouco de trabalho, né, de a gente conseguir as agendas, acertar tudo, mas nós conseguimos. E o programa aconteceu durante a manhã, e terminado o programa, à tarde, nós estávamos num auditório ali da igreja da Vila Matilde, e eu estava sentado, mas eu confesso que eu estava triste. Acho que havia uma pequena tempestade no meu coração. Por que eu estava triste? Sabe, depois que você faz, um trabalho, se esforça, luta, se sacrifica para que as coisas aconteçam, e aí depois ninguém chega para dizer nem um muito obrigado? E eu estava meio decepcionado com isso. Não quer dizer que a gente faz as coisas para as pessoas agradecerem, mas é bom o reconhecimento, não é verdade? É bom isso, faz bem para o líder, né? E eu gostaria de motivar você, né? Quando você puder, quando tiver uma oportunidade, quem sabe bata no ombro do seu pastor, do ancião da igreja, de um diácono, de alguém, e diz, olha, muito obrigado pelo serviço que você faz, né? Hoje eu vi o pastor Oder agradecendo aqui os rapazes que trabalham na técnica, é isso mesmo, né? Isso traz incentivo, isso traz alegria, né? Para aqueles que estão servindo. E naquele dia eu estava triste ali, mas eu não estava nem orando, nem pedindo nada para Deus, só estava triste. De repente, umas 5 cadeiras assim, à minha direita, uma senhora se dobrou na minha direção e falou assim, oi pastor. E eu disse, oi irmã, tudo bem? E ela disse assim, pastor,
eu gostaria de dizer que a programação de hoje de manhã foi uma bênção para nós e para a nossa família. Nós tivemos que acordar muito cedo para ir mais cedo para a igreja e foi maravilhoso. E eu quero agradecer porque Deus usou o Senhor para nos trazer essa programação. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, muito obrigado. E aí eu olhei para ela e disse, de nada, minha irmã, de nada, foi um prazer. Quando eu voltei para o encosto da minha cadeira, eu estremeci dentro de mim. Porque eu percebi o quanto Deus estava perto de mim. Eu não estava orando, não estava reclamando com Deus, nada, eu apenas estava triste. Mas aquele que sonda todos os corações, ele estava me vendo. E o Espírito Santo vai lá e toca naquela mulher, né? Diz assim, você gostou do programa desta manhã? Gostou? Então por que você não dá uma palavrinha lá para animar o coração daquele pastor? E ela, atendendo a voz do Espírito, ela falou comigo. É claro que aquilo que ela falou encheu o meu coração de alegria, mas o que mais trouxe alegria ao meu coração, fez arder o meu coração, era saber que Deus estava perto de mim, dentro de mim, acompanhando a minha tempestade, e Ele estava trabalhando para acalmá-la. O nosso Deus não é maravilhoso? Aquilo que Ele fez no passado com esses dois desconhecidos, ilustres desconhecidos, não é? Que foi ao encontro deles, os animou, deu a eles uma nova visão da palavra, entrou com eles para comer na casa deles. É o mesmo Deus que hoje olha as nossas tempestades. E às vezes somos nós mesmos, né, que fazemos com que essas tempestades aconteçam. Mas Deus é tão misericordioso. Jesus, Ele é tão compassivo que Ele vem ao nosso encontro. E quando a gente quer, quando a gente busca, quando a gente abre o coração, Jesus vem ao nosso encontro e faz tudo aquilo que o Deus amoroso e todo-poderoso pode fazer. Não é maravilhoso esse nosso Deus? E eu vou cantar agora uma música. E essa música fala exatamente, ou conta exatamente essa história. E eu gostaria que você pudesse acompanhá-la. Sentia minha dor, as perguntas respondeu-me, os meus medos compreendeu, ao falar a minha fé, sim, Ele ergueu. Mas quem será que comigo vai? O meu nome sabe bem, Ele faz arder meu coração. A maneira de falar, as palavras de amor, este homem tão especial. Quem será? Não suportei sua partida, supliquei-lhe pra ficar mais um pouco junto a mim, que ficasse pra
Mãos marcadas estendeu-me quando o pão abençoou, e então reconheci meu Salvador. Eu posso ver quem comigo vai, o meu nome sabe bem, ele faz arder meu coração. A maneira de falar, as palavras de amor, nunca mais poderei eu ser igual. Posso ver, agora eu posso ver brilhar a eternidade em seu olhar e compreender as maravilhas desse amor. Como o poder do seu olhar tocou-me e logo fez nascer meu novo coração, que em seu poder lavou. Posso ver quem comigo vai, o meu nome sabe bem, ele faz arder meu coração. A maneira de falar, as palavras de amor, nunca mais poderei eu ser igual. Posso ver. Você não gostaria de, juntamente comigo, fazer uma oração para Deus e pedir assim: oh meu Deus, abre os meus olhos, abre o meu coração para perceber quão perto o maravilhoso Jesus está. Sabe por quê, meu irmão? Não importa o tamanho da sua tempestade, minha irmã, não importa. Não importa se foi você mesmo quem criou essa tempestade. Jesus é tão tolerante, tão perdoador, que Ele vem ao nosso encontro. E eu quero dizer para você, com toda a certeza do meu coração, Ele está aí pertinho de você, dentro de você. E esse Deus é esse Jesus maravilhoso, que se misturava com as pessoas, que Ele compreendia as pessoas, que Ele chorava com as pessoas, e é Ele que está ao seu lado. E eu gostaria de pedir para você, perguntar para você, você não quer pedir para Deus trazer essa convicção para o seu coração, de que Ele está tão perto aí para acalmar a sua tempestade? E não quer pedir para Deus abrir os seus olhos, para você contemplar a grandeza desse Jesus, para você poder viver em segurança e ter o seu coração ardendo em chamas pela presença do Senhor? Quer pedir isso hoje? Levanta a sua mão, levante a mão aonde você está, porque Jesus, Ele quer vir ao seu encontro para acalmar a sua tempestade. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque Jesus é tão maravilhoso, é tão simpático, é tão acessível,
é tão bondoso, é tão carinhoso. E obrigado porque Ele vem ao encontro dos que o buscam. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a buscarmos mais e mais profundamente ao Senhor Jesus para conhecê-lo, para que a influência dele esteja sobre a nossa vida, para que as suas palavras entrem no nosso coração e acalmem a nossa tempestade. E se estamos falando para alguém hoje que está triste, desanimado, decepcionado, queremos pedir, Pai, que esse Jesus tão carinhoso e amoroso, que Ele confortou o coração dos discípulos de tantos de nós no passado, que Ele possa vir ao encontro de cada pessoa, cada filho, cada filha, para trazer essa luz, essa compreensão da palavra e, acima de tudo, a segurança da sua presença. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Que o nome de Jesus seja louvado para sempre, porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém.